Oi, desculpa, eu estava com o som aqui, o som desligou, tá? Não, Então, vamos tranquilo. lá. Desculpa. Então, mais uma vez, apresentar aqui o seu Benedito Tati, tá bom? Ele é vice-presidente da nossa parceira, MOA. Ele é um especialista exímio aí no mestre Mokichi Okada, e ele também é professor universitário, um colega também de profissão, especialista em gestão de saúde e gestão hospitalar. Tá? Ele vem fechar aí com chave de ouro nosso estudo, né? Porque nós falamos da parte financeira e agora finalizamos com a parte de saúde, que não adianta você ter prosperidade financeira e não ter saúde para usufruir e compartilhar, tá bom? Sobre já está o vídeo aqui tá pronto para passar. Se eu quer falar algumas palavras, quer que passe o vídeo, fique à vontade. Antes de passar o vídeo, primeiro eu queria estar agradecendo ao professor pela oportunidade de estarmos juntos, dando apoio a essa renomada instituição e também dentro desse trabalho que o senhor está desenvolvendo, com foco em desenvolver estudos e conferências para se visualizar ações para curtir um futuro, né? Eu vou estar falando em nome do MOA, mas gostaria de compartilhar também algumas experiências pessoais. Mas como é curtir o futuro, eu acho importante a gente visualizar um futuro onde nós possamos estar envoltos com o belo, com a natureza, com fontes de vida que nos tragam energia e renovação. Dentro desse propósito, gostaria de pedir ao professor que a gente fizesse a introdução das minhas palavras com um vídeo que apresenta a área de meio ambiente e de recursos naturais da MOA Internacional do Japão. Obrigado, professor.
Ah, obrigado. Desculpa, de novo desliguei o microfone. Acabou, Racone, o senhor quer que passe a Tami? Por favor. Tá ok. A Tami agora. Vamos conhecer o Museu de Belas Artes da cidade de Atami. É o 8º Museu de Belas Artes particular do Japão. Situa-se na cidade de Atami, província de Shizuoka. As obras que existem nesse museu foram colecionadas pelo fundador do movimento da Imewamuki Okada durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial até o seu fim, com o apoio dos associados. E nesse período que esses locais foram construídos com o propósito de mostrar que se pode construir um mundo com qualidade de vida, formando à sua volta um mundo paradisíaco. E que a arte e a natureza são alimentos fundamentais para a elevação e sensibilidade do sentimento e da alma humana. Esses locais em Atami e Hakone, como nós vimos no vídeo anterior, são tombados como patrimônio cultural do povo japonês. Com referências das Nações Unidas e da Unesco como centro de desenvolvimento de atividade cultural para a elevação da educação e melhoria da qualidade de vida do ser humano na sua relação com a natureza. Esses são locais abertos à visitação pública, as pessoas contemplam e vivenciam atividades culturais típicas do Japão, além de apreciar a natureza, as flores, os jardins, os rios.
É um local definido como de deleite e descanso da alma humana, onde você renova suas energias para poder estar no dia a dia da luta da vida contemporânea e moderna, tão competitiva. É um local que harmoniza de mais belo com a construção e intervenção humana, gerando um equilíbrio de beleza que propicia essa renovação. Muito obrigado. Obrigado, professor. As ordens. O senhor quer agora que coloque uma apresentação, que o senhor já mandou uma vez, da MO ou não? Por favor, por favor. Enquanto o professor prepara para colocar o PowerPoint, queria estar falando que esse estudo desenvolvido pelo professor, além dos fatores informativos, ele é um curso vivo, né? Em que cada aula, mesmo tendo um tema central, um dos objetivos é tentar trazer informações atualizadas do que ocorre dentro desse tema tão importante, que é como visualizar ações para ter um futuro, para curtir um futuro. E esse curtir representa qualidade de vida, bem-estar, felicidade, acima de tudo, que você possa usufruir a sua história, o seu processo de construção numa vida com base individual e com reflexos dentro da família. Antes de falar um pouco sobre MOA, a revista Exame publicou recentemente uma pesquisa levantada pelo IBGE sobre qualidade de vida dos brasileiros e como ela vem avançando nesses últimos 9 anos. Apesar dessa melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, a gente enfrenta uma realidade de desigualdade muito grande. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas, especificamente no Brasil, existe um índice de perda de qualidade de vida que teve um recuo de quase 30%, enquanto o desempenho e a melhoria socioeconômica do país
teve um crescimento na faixa de 12,8%. Mas ainda nós temos uma minoria que seguem com uma menor porcentagem em relação ao seu bem-estar. A qualidade de vida do brasileiro melhorou nesse intervalo de 9 anos, com avanços de áreas como moradia, saúde, educação e lazer. Interessante. Mas a desigualdade permaneceu estacionada. Famílias em que a pessoa de referência ou é preta, negra ou parda, ou mulher, ou ainda que possui menor renda ou baixo grau de instrução, apresentam e têm menos bem-estar. É o que revelam os dados das 2 edições da pesquisa dos orçamentos familiares, POF, cujos dados comparados foram divulgados pelo IBGE. A pesquisa observa dimensões de bem-estar das famílias para além dos gastos com produtos e serviços, ou seja, não considera a renda. O índice de perda de qualidade de vida, IPQV, da população, teve uma retração de quase 30% até 2018 e 2019. É algo bastante assustador, porque nós temos um caminho muito longo a percorrer nessa direção. Lógico, diversas políticas públicas contribuíram para a melhora da qualidade de vida da população, isso avaliado pelo Leonardo Santos de Oliveira, que foi um dos analistas da pesquisa da revista Exame, né? Em todas as regiões do Brasil, nas mais diferentes faixas etárias, faixas de renda, gênero, raça e composição, as famílias tiveram uma redução muito grande nessa qualidade de vida. No entanto, a melhora foi suficiente, entre aspas, para eliminar variadas desigualdades existentes no país. Lógico que essas desigualdades existem, mas tudo está muito baseado em como cada um vai construir e criar seu próprio estilo de vida dentro dessa consciência, adequando o dia a dia da sua realidade, né? O que a gente sabe é que essa pesquisa mostra que existe um combate a ser priorizado em relação à perda da qualidade de vida da população brasileira. Contudo, qualidade de vida tem um caráter multidimensional, por isso é necessário considerar fatores diferentes da área de vida que vão impactar no bem-estar das famílias, né? Moradia é um dos aspectos, grande desafio para o ser humano, a alimentação, né? E o aspecto de bem-estar, né? Aonde interfere diretamente no uso do serviço público com foco nos tratamentos da saúde, né? Então, é uma questão hoje muito relevante. Há alguns anos atrás, eram temas que não se discutiam, desde a revisão da última Constituição do Brasil. Esse fator meio ambiente tem sido um ponto priorizado dentro das políticas públicas e dentro da transformação do pensamento do brasileiro, do cidadão, nos seus processos de informação, educação, internet, troca de WhatsApp, os vários apps que oferecem uma série de informações aonde as pessoas se questionam e buscam a melhora e a autoajuda para um novo estilo de vida. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque a MOA Internacional é uma organização não governamental instituída no Japão de caráter privado, que o seu fundador, Mokichi Okada, no século passado, já priorizava a importância dos cuidados integrais do ser humano.
Mokichi Okada já tinha como meta construir um modelo e desenvolver empreendimentos que pudessem contribuir com esse bem-estar. Quando a gente fala nesse sentido, nós estamos falando em algo muito importante, que é buscar a felicidade. O maior objetivo da existência do homem nesse universo, nesse planeta, é ser feliz. Mas nós vivemos uma vida com base na cultura material. E essa cultura material nos tornou cada vez mais uma sociedade no seu processo histórico, na sua atual condição de uma sociedade contemporânea, voltada unicamente aos valores materiais, os fatores que visam realmente uma vida com ganho material e desprezando muitas vezes os valores da importância do sentir, do pensar, o sentido do espiritual, o sentido da energia, independente de foco religioso, mas vendo o ser humano como um todo. E dentro dessa cultura contemporânea, nós desenvolvemos uma sociedade capitalista muito competitiva, aonde o ser humano, a sua qualidade de vida, nunca foram a principal prioridade. A produção, sim, voltada a dar um suporte massivo à humanidade, sempre foi a prioridade, mas a um custo muito caro, aonde o desgaste, o sofrimento, a escravidão, a humilhação, muitas vezes, levaram o ser humano a uma grande diferença social. Essa diferença social não tem propiciado há muitos anos esse bem-estar ao ser humano. Podemos mudar o PowerPoint, professor, por favor? Seguinte. Quando a gente vê hoje, nessa competitividade da sociedade, lutando pela sobrevivência e na busca desse desenvolvimento capitalista, a prioridade do ser humano, dos cuidados do ser humano, sempre ficaram em segundo plano, até a chegada do nascimento desta visão de uma sociedade holística, que tenta melhorar essa pirâmide capitalista, em vez de priorizar as instituições, mas priorizar o seu veículo principal institucional, que é o ser humano. Então, hoje, a importância do indivíduo, da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, da sua família, se torna cada vez mais algo prioritário. Por quê? O que representa tudo isso dentro de uma visão contemporânea? O aumento da população cresceu muito no mundo todo, né? Atingimos índices populacionais assustadores. Vivemos também um momento em que o aumento da população idosa cresce de uma maneira intensa no mundo todo, onde todo esse povo, toda essa populações precisam ter emprego, trabalho, lazer, bem-estar e, acima de tudo, suporte em relação à sua saúde. Tá? Vivemos um mundo também que muitas vezes a pessoa trabalhando, lutando, ela não consegue desfrutar de uma vida de qualidade. Então, o alimento de qualidade falta à sua mesa, desfrutar bons hábitos por causa de uma vida tão sacrificada se torna algo obsoleto, não é algo priorizado. A vida com foco na beleza, em conviver com a natureza, em conviver com a arte, em conviver com a música, em conviver com as relações sadias entre semelhantes, se torna algo muito distante. O homem não vive uma vida com beleza e uma vida onde ele tem a plena certeza da segurança
da sua existência. Dentro dessa sociedade de consumo, a gente vê um nível de desigualdade e de egoísmo muito grande, aonde esse egoísmo e a perda de valores que tragam e nutram a importância das relações humanas ficam em segundo lugar. O respeito ao semelhante, o respeito a si próprio, o respeito a uma vida que traga realmente alegria, se torna algo de segundo plano, porque todos lutam para sobreviver e muitas vezes uma sobrevivência que, em vez de levar a ter esta qualidade, as pessoas se perdem na doença, na miséria e no conflito. Uma sociedade onde a competitividade não valoriza nem respeita o ser humano. Mas, com a mudança e ampliação dos valores de que o ser humano ele é prioritário para que essa sociedade continue caminhando, ela seja mais feliz e que o nível de produção seja feito com bem-estar, porque o indivíduo, quando ele tem bem-estar, quando ele tem saúde, quando ele tem motivação, ele representa muito menos custo para o Estado do que quando ele se encontra infeliz, se encontra perdido, inseguro e vive uma vida de miséria aonde ele não sabe se vai conseguir pelo menos comer ou sobreviver. Então, essa insegurança da vida se torna algo muito presente. Eu estou dando essa conceituação toda porque todo esse movimento desenvolvido pela MOA e ensinada pelo mestre Okada, ela vem trazer esse nível de reflexão. Até onde a história nos ensina que o ser humano atinge o século XXI pleno e convicto de que a felicidade faz parte do seu contexto. O homem se perdeu. Hoje se define felicidade pela ferramenta do ter. Então, as pessoas definem que a felicidade ela é ampla quando você possui bens materiais. Lógico, o bem material ele é muito importante, porque ele traz esse conforto e organiza a vida, mas ele não traz plenitude, ele não traz felicidade. Uma coisa muito importante é que quando nós pensamos em ter os bens materiais, ele é supérfluo, porque a partir do momento que ele é adquirido, nós nos satisfazemos e já pensamos em adquirir ou buscar outros bens. Mas o mais importante dentro de uma visão integral que busca a felicidade não é apenas ter, mas também o ser. O ser é fundamental. O que nós estamos construindo? De sentimento, de pensamento, de valores dentro de nós, que nos dê essa força, esse equilíbrio e o conhecimento do verdadeiro sentido da vida. E Okada vem trazer esses questionamentos. Com o movimento do desenvolvimento sustentável, nós chegamos num ponto de entendimento de que, com o crescimento populacional e as necessidades desses recursos para que se sustente a vida nesse planeta, os recursos naturais são finitos. E, até então, o ser humano sempre pensou que os recursos naturais seriam infinitos, de uso eterno. E quando nós pensamos em recursos naturais, esses recursos naturais eles são fundamentais para o desenvolvimento da vida nas suas atividades econômicas. O que seria de nós sem água? O que seríamos de nós sem um ar com qualidade, onde possamos respirar?
O que seríamos de nós sem o verde, sem a natureza, que filtra, né, o ar, que filtra essa intensidade de calor que chega no planeta Terra e que melhora toda uma condição de vida? Mas, nesse processo evolutivo, muito disso tem sido usado com o senso de que nunca vai acabar. E os cuidados necessários para essa preservação foram colocados a segundo plano. Quando nós entramos no chamado movimento do desenvolvimento sustentável, representa essa mudança de paradigma. Isso já Mokichi Okada frisava no período da Segunda Guerra Mundial. Vencer esse paradigma e entender que para ser feliz e ter qualidade de vida, nós temos que nos ver como um ser integral, como um todo. E como esse todo, todos os veículos que sustentam a vida. Nos ver como um todo e nos cuidar como um todo. Dentro desse aspecto, a Moa pensa muito, ou Mokichi Okada nos ensina, o que é viver confortavelmente, o que é viver com equilíbrio. Um ponto bastante importante que o professor Rodrigo traz nesse curso, ações para curtir o futuro. Para você poder construir um futuro, a informação é prioritária, né? Mas a informação, ela tem que ser uma informação prática, que você saia da teoria para a prática. E na prática você invista nesse processo a médio e longo prazo, né? O grande questionamento é como vamos chegar à velhice? Como vamos nos programar? Como vamos nos cuidar? Próximo PowerPoint, professor. A MOA, na sua concepção de práticas, ela desenvolve institutos terapêuticos no mundo todo voltado à melhoria da saúde. Por que eu coloco isso? Porque sem saúde não existe o ter. Sem saúde não se constrói nada. Sem saúde, a vida ela perece. Sem saúde, até que ponto nós vamos atingir essa longevidade? De nada adianta você construir uma vida material, sacrificando muitas vezes a sua condição integral, a sua saúde, o seu sentimento, a sua mente, o seu espírito, e chegar com uma certa idade, depois de muita luta, e não poder usufruir. A gente sabe de muitos exemplos que pessoas que muitas vezes lutam, guardam, constroem suas vidas e no final gastam tudo no tratamento final da sua saúde, quando adquiram muitas vezes moléstias terminais, como câncer e outras. Hoje enfrentamos um problema muito sério, que é o Alzheimer, onde a pessoa perde totalmente a sua identidade. Nós precisamos pensar que a construção para se curtir um futuro melhor depende de ações integrais, onde nós cuidemos de cada um como um todo. Nesse ponto, a MOA desenvolve atividades simples para serem praticadas no dia a dia, como coloquei, o hábito de uma alimentação sadia, participar de atividades que lhe tragam conteúdos que construam os seus valores sobre sua existência, cuidados médicos, que não trabalhe com a prioridade de doença, mas que trabalhe com prioridade de prevenção. Como criar um estilo de vida onde você amenize o impacto dessa vida tão competitiva, onde nós desgastamos a nossa vida
dentro desse preceito psíquico socioambiental, para uma vida em que, nessa luta, nós possamos gerar uma balança de equilíbrio, onde nós podemos crescer materialmente no ter, mas, ao mesmo tempo, criar e participar de ações aonde o ser vai evoluir no mesmo nível, gerando um equilíbrio que propicie saúde e felicidade. O próximo, professor. Nós estamos muito distantes no dia a dia, apesar que acho que muitos já têm esse conhecimento para que se possa ter um custo menos, de menores gastos operacionais, mesmo dentro do trabalho, dentro das empresas. Cada vez mais se vê que, para ter uma lucratividade maior, que é uma visão capitalista, mas uma visão capitalista humanística, tem que se investir na qualidade da produção e na qualidade de vida dos seus colaboradores. Então, é muito comum hoje grandes empresas oferecerem área de lazer aos funcionários. A Google é um exemplo, a Amazon é outro exemplo, né? Os funcionários, na hora de descanso dos seus almoços, eles têm áreas de lazer até onde eles podem dormir naquele período, jogar um ping-pong, assistir uma TV. Muitas indústrias também hoje introduzem práticas integrativas como massagem, do-in, shiatsu, acupuntura, até cinema, dentro do período de 40 a 50 minutos, aonde exista esse deleite de renovação e que o funcionário possa retornar ao trabalho, esse colaborador, produzindo o que tem de melhor de si para a empresa. Por que tudo isso é importante? Porque quando nós vivemos uma sociedade tão repressiva, tão cobradora, tão injusta, e leva esses seres humanos ao seu limite para a sobrevivência, para o trabalho, né? O que ocorre? Esse indivíduo ele sai muito caro para a empresa e para o próprio Estado. Porque imagina a qualidade de saúde de uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, pega 3 horas de condução, chega no emprego, almoça de maneira muito ruim, sofre uma pressão institucional muito grande dentro da hierarquia da sua instituição, sai desse emprego à noite, muitas vezes, para retornar para casa, tendo que enfrentar 3, 4 horas de condução, muitas vezes uma condição de condução precária, onde ela está totalmente desprotegida, onde ela pode ser assaltada, onde ela pode ser usurpada do seu domínio, do seu corpo, do seu sentimento e da sua mente. Muitas vezes chega em casa, vai enfrentar uma série de problemas também do dia a dia da família e dorme. Ou tenta dormir, né, num nível de tensão muito grande, para no outro dia estar acordando 4, 4h30 da manhã, para estar saindo às 5 novamente para o trabalho. Isso se torna uma rotina, né? Cientificamente, quando nós pensamos no aspecto orgânico, nos processos bioquímicos do corpo, nós sabemos que esse corpo ele precisa, no mínimo, 8 horas de descanso para se recuperar, para que a sua estrutura celular, o seu homeostase, que é a estrutura de equilíbrio das suas células, que vão produzir e equilibrar sua condição de saúde, precisam desse mínimo de descanso. E nesse dia a dia de uma vida assim,
a pessoa está jogando uma descarga de preocupação, de tensão, de adrenalinas, aonde seu sistema imunológico tende a se enfraquecer cada vez mais. E ela se torna propícia a uma série de doenças. Não só de ordem física, mas de ordem emocional. Hoje em dia também convivemos com problemas sérios de doenças causadas pelo social. Nossas relações, nosso dia a dia no mundo. Tudo isso também tem propiciado uma série de novas moléstias, novos desequilíbrios psíquicos que geram sofrimento para o ser humano. Aí Mokichi Okada vem colocar de uma maneira muito simples que precisamos introduzir práticas básicas para construir esse equilíbrio. Como eu falei, algumas empresas já adotam isso no mundo todo, para que amenize esse impacto. Então, a MOA Internacional trabalha muitas vezes com o exemplo de terapia através das flores, terapia através da arte, utiliza métodos de energia, de bioenergia, no equilíbrio das funções energéticas dos órgãos, porque quando a pessoa adoece, o fator crítico é que seus órgãos caem numa disfunção, num desequilíbrio da sua energia, isso propiciando uma série de doenças e desconfortos. Okada também fala sobre a importância da alimentação. Lógico, nós vivemos uma alimentação muito química, feita para alimentar a população em massa. Então, os processos industriais, a utilização de conservantes, colorantes, em síntese, produtos químicos, onde se conserve mais alimentos, se produza mais e se possa dar mais comida ao povo, seja algo presente no dia a dia da sociedade, né? Muitas vezes não traz a condição de alimento saudável. Como nós não somos uma massa morta, somos um corpo físico com energia, nós precisamos nos alimentar de forma saudável com alimentos vivos, alimentos que tragam essa energia vital que vai nos trazer essa renovação energética. Okada fala muito sobre essa importância e diz que essa autocontaminação de tantos produtos químicos, não só na alimentação, mas hoje inseridos no meio ambiente, né? Na própria atmosfera, nós temos uma série de partículas causadas pela combustão dos automóveis que utilizam os recursos que poluem cada vez mais. O combustível é um problema muito sério, né? Jogando essas partículas que são ingeridas na respiração do dia a dia do ser humano. Em síntese, uma sociedade que precisa toda uma reformulação, e essa reformulação vem acontecendo a cada vez mais presente na vida de todo cidadão. Próximo PowerPoint, professor. Uma coisa que é importante, nós somos seres coletivos, apesar de, dentro dessa coletividade, sermos seres individuais. Vivemos uma sociedade que, com a tecnologia, com a informática, o celular, a televisão, tem nos tornado cada vez mais pessoas isoladas, né? É muito comum escutar que, numa mesa de jantar na casa, as pessoas sentadas na mesma mesa conversam através do WhatsApp, né? Então, a gente vê a formulação de gerações que a própria comunicação se torna cada vez mais difícil, né?
o diálogo se torna distante. O tocar, o abraçar, o beijar se torna uma forma duvidosa. Então, a comunicação desta tecnologia cria uma dependência psíquico-social muito grande. Essa semana na universidade, aqui Uninove, um colega estava falando que ele está sofrendo uma série de transtornos, porque ele criou uma dependência muito grande das redes, do WhatsApp, no dia a dia da sua vida, né? E que isso tem trazido muitas vezes uma angústia muito grande, aonde ele quer solucionar e quer se informar e quer compartilhar muitas coisas e ele vê que não consegue ter esse domínio. Lógico, a tecnologia traz muita coisa boa. Nós conseguimos ter acesso a informações que antes nós não tínhamos. Nós conseguimos nos comunicar com qualquer local do mundo simultaneamente, o que antigamente não existia. Eu sou da época da carta. Para você mandar uma carta para um parente que estava fora do Brasil, às vezes você levava 15 dias para... Um exemplo, para o Japão, 15 dias para você mandar uma carta, aí a pessoa lê, aí mais 15 dias para você ter uma resposta. Na época tinha a Embratel, que fazia as chamadas telefonemas internacionais. Quando você ligava, o máximo era para falar parabéns e já desligava, porque o custo era muito alto. Então, a comunicação nos deu chance de uma aproximação maior. Mas, em contrapartida, essa troca do sentimento ela está se perdendo muito em nível de qualidade e vem trazendo uma série de doenças de ordem psíquica a essas novas gerações. Por que eu estou falando isso? Porque o ato de se doar é algo muito importante e a MOA Internacional, prioriza o ato de se voluntariar, aprender práticas que possam contribuir para o bem-estar dentro do segmento da arte, da cultura, da saúde, se tornar até um terapeuta que manipule a bioenergia e entenda esses processos que intoxicam nosso organismo e que nos levam a adoecer, e que nós podemos utilizar muitos métodos preventivos para que não cheguemos ao limite da utilização ou medicamentosa, ou mecânica, ou laboratorial, muitas vezes. Não que essas formas de tratamento que trabalham a doença não sejam importantes, são. Existem para dar essa sustentação da vida humana, mas por que não prevenir? Por que não remediar situações para que elas não aconteçam? Então, o ato de se doar, não importa, pode ser numa igreja, pode ser numa ação comunitária, visando ajudar pessoas carentes, pode ser numa ação voluntária para ajudar um parente seu idoso, ou um irmão que tenha um filho e você vai cuidar da sua sobrinha, da sua prima. Tudo isso, esses atos, ajudam a melhorar esse estado da alma humana. E quando nós ajudamos as pessoas, né, isso traz conforto, isso traz trocas de sentimento de gratidão, de respeito, de valorização. Quando nós ajudamos as pessoas também, nós estamos trabalhando em algo muito importante que se chama a compaixão. Quando ajudamos um colega na universidade a enfrentar seus desafios do seu estudo, em vez de falarmos que tudo é difícil para aprender, podemos muitas vezes alimentar a sua alma falando que vamos vencer juntos, vamos aprender, vamos crescer, né?
é fundamental que encontremos novamente o caminho dentro desse desenvolvimento sustentável, ambiental, aonde possamos trazer a compaixão e amor ao próximo. Possamos realmente enaltecer práticas que tragam a alegria. Muitas vezes acordamos de manhã e saímos de casa, nós não reparamos nem a roupa que colocamos, muito mais as pessoas que nós amamos e convivemos. Muitas vezes acordamos de manhã, nem um bom dia sai da nossa boca, porque já acordamos com mal-estar, já acordamos mal-humorados. Próximo PowerPoint, professor. Como vamos fazer para recuperar a beleza da vida? A insegurança, ela se torna cada vez mais presente, principalmente entre os jovens, que não sabem como será assegurado o seu futuro. Mas tudo isso vai depender de como nós vamos estar construindo o nosso dia a dia. Como eu falei sobre causa e efeito, precisamos trabalhar nas causas. Uma coisa simples. Se você começa o dia sem conseguir manifestar pelo menos um bom dia a seus familiares, imagina como vai ser o final do seu dia. Essas reeducações do sentimento, elas se tornam muito presentes e necessárias para se construir uma vida com que no futuro nós possamos realmente usufruir de ações que nos tragam bem-estar. Mas não adianta, como eu conheço e já vi várias pessoas que lutaram, sacrificaram a sua vida e no final de suas vidas o que menos fizeram foram usufruir da felicidade. Muitas vezes entrando em estado de doença, de miséria, de conflito, arrastando para si uma grande infelicidade. A saúde é algo que tem que se tornar presente no nosso dia a dia. Muitas vezes me indagam, numa vida tão competitiva, que exige tanto de nós, como nós vamos construir saúde, trazer a beleza para o nosso dia a dia? Quanto de dinheiro precisa para isso? O que precisa ser investido? Às vezes nós nos enganamos. São pequenas ações que têm esse poder de transformação. Uma pergunta: qual foi a última vez que você saiu de mão dada, andando pelo seu bairro, ou com seu namorado, ou com a sua namorada, ou com seu avô, ou com a sua avó, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com seus próprios filhos? Indago também, durante a semana, quanto tempo da sua vida você se dedica para beijar a pessoa que você ama? Ou quanto do seu tempo a pessoa que você ama lhe dedica com um beijo? Jogamos tudo no ter, mas esquecemos do sentir. Há pouco tempo atrás eu recebi um informe de uma pesquisa feita, o aumento de pessoas que buscam o tratamento de terapias, principalmente terapias do toque, como massagem, shiatsu e outras. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão distantes e não se tocam. Essa troca da energia está distante, gerando uma série de desconfortos emocionais. Então, muitas pessoas não constroem esse processo, mas pagam para que alguém lhe toque. Porque ela precisa dessa renovação celular. Ela precisa desse calor do toque humano.
Imagina quando nós nos distanciamos cada vez mais desses valores. Que tipo de futuro nós estamos construindo? O ter é importante, mas o ter sem saber no que está se investindo é jogar o tempo da vida e desse sacrifício na lata do lixo. Natureza. Quanto tempo você abraçou? Há quanto tempo você abraçou uma árvore? Há quanto tempo você aprecia a natureza? Há quanto tempo você consegue ir até a praia e colocar seu pé na água? Há quanto tempo você não vai na praia e cata conchinha e deixa o tempo passar junto com seus netos, com seus filhos? Mas há quanto tempo você se autodestrói? Muitas vezes, num domingo, bebendo das 6 horas da manhã até meia-noite, quando você cai totalmente alcoolizado, destruindo suas células, destruindo sua energia vital, exigindo com que o organismo trabalhe de uma forma assustadora para combater esses produtos nocivos que estão sendo ingeridos e jogados dentro do seu corpo, aonde só diminui a sua existência humana, talvez lhe levando a futuras doenças gravíssimas. Não estou dizendo que as pessoas não têm que viver, usufruir, né? Tomar um drink, comer uma boa comida, mas onde está o bom senso? Será que nós estamos renovando o nosso espírito, o nosso sentimento? Em contrapartida, as pessoas lutam, mas a gente vê cada vez mais a diminuição da tolerância na convivência humana, o aumento da violência. Se perdeu totalmente o sentido da compaixão. Indago também, há quanto tempo você não vai caminhar no parque ou visitar um museu, ver obras de artes? Há quanto tempo você não vai a um show de música sinfônica? Ou de um chorinho? Ou de um samba que lhe traga alegria? Que encha seus ouvidos de harmonia? De música que lhe ponha para cima? E lhe traga valores de contemplação da vida? Nós vemos que cada vez mais as pessoas deixam de ser elas mesmas. Estão se tornando robôs. Porque estão totalmente perdidas em suas ocupações. Próximo slide, professor. É muito comum a gente ver as pessoas, quando chegam com a idade, perderem o sentido de renovação de suas vidas, o sentido de continuidade. Muitas vezes, pessoa com 50, 60 anos já crava na sua mente que é o fim e que ela não tem mais nada a oferecer ou fazer. Esse é um grande equívoco. A experiência da vida, mesmo com a diminuição da energia física, ela nos permite utilizar toda essa experiência e canalizar formas de ser produtivo. Okada enfatiza muito de que o valor da vida está em estarmos construindo esse estado da alma através das nossas atitudes do cotidiano. Trago um outro exemplo. Muitas vezes a falta do cultivo dos valores da alma, do amor, do respeito, da tolerância,
leva à destruição dos indivíduos e da sua própria família. Muitas vezes, em 5 minutos numa mesa de jantar, depois de chegar do trabalho, de ter estado dentro de um ônibus por 3 horas e meia, ter sido muitas vezes desrespeitado pelo seu chefe, ter vivido um dia duro de muita competitividade e cobrança, a pessoa volta para sua casa carregada de lixo emocional. Tudo de ruim ela absorveu durante o dia, porque em nenhum momento escutou palavras de alguém que lhe trouxesse esperança, renovação e amor. Só que quando entram na porta das suas casas, entram com todo esse lixo psíquico socioemocional. Muitas vezes vai jantar tarde, reúne sua esposa, seus filhos. Mas o lixo emocional continua ainda dentro de seu coração. E em 5 minutos, numa mesa de jantar, um pai ou uma mãe destroem suas famílias, afastam os seus filhos, machuca as pessoas que ama, leva a família à separação e permite que um viciado ou um traficante adote seu filho. Em 5 minutos, tudo aquilo que ele sempre acreditou, ele consegue destruir. Porque ele não está entendendo essa engrenagem de construir uma vida integral. Não estamos aqui para falar de religião, mas até a religião, o fator da fé, pode ser algo que ajude nesse equilíbrio. Que tipo de construção cotidiana nós estamos fazendo? O próximo, professor, esse nós já falamos. Obrigado. A MOA, através do seu fundador e mestre Mukti Okada, ela fala que essa qualidade tem que ser inserida no cotidiano da sociedade. O respeito à energia humana. O amor é o quê? É energia. O ódio é o quê? É energia. A compaixão é o quê? É energia. Mas que nós materializamos através dos atos. Então, Okada nos ensina que podemos manipular energia que nos ajuda no bem-estar de nossa saúde, no nosso equilíbrio. Um exemplo, a meditação, a yoga. São todos fatores que vão trazer essa recuperação, esse bem-estar, não só do corpo mental, espiritual, mas do próprio corpo físico, renovando nossas células. Porque tudo isso que traz bem-estar, nós produzimos endorfinas, hormônios, que são benéficos à nossa saúde. Mas se descarregamos no dia a dia um desgaste de destruição da nossa energia, do nosso sentimento e da falta de cuidados, nós estamos nos assassinando. Mukti Okada fala sobre a importância da natureza. Aí trazemos do Japão a importância da relação com a flor. Tem a Ikebana. Você se sensibiliza através da flor.
É uma atividade que você pode fazer até na sua própria casa. Compra, ou se não tem como comprar, pega uma garrafinha de plástico, pinta ela. Vai na praça, busque uma flor, ponha num copo, aprecie. Você vai ver que existe um universo atrás disso tudo. E que essa beleza lhe renova. Ah, professor, uma flor tem esse potencial? Lógico que tem esse potencial, lógico que tem essa força. As artes no seu todo. É muito comum jovens gostarem, né? Karatê, taekwondo, kung fu, as artes marciais, mas que, acima de tudo, não é feita para luta, mas é feita para uma busca do equilíbrio interior, o controle dos sentimentos, o controle do corpo, o controle da alma. A leitura de bons livros, cada vez mais nós nos distanciamos disso. Atividade física, nem pensar. É mais fácil no final de semana fazer o halterocopismo do que uma atividade física que vai lhe trazer bem-estar. Como eu disse, vá caminhar com a namorada, com o cachorro, com o pai, com a mãe. Crie desse momento uma condição de confraternizar, boas memórias, bons sentimentos. Tudo isso está construindo uma saúde integral? Sim. Não consegue ir na praia? Vá no clube público do seu bairro. Provavelmente deve existir um. Vá fazer uma hidroginástica. Você tem um pequeno quintal que está lá largado, a terra, nascendo mato. Faça uma pequena horta. Sinta a energia do solo. Cheire a terra, o buquê da terra. Cuide daquela plantinha ou cuide daquela alface, daquele couve, que você vai saborear com muita gratidão. A MOA desenvolve essas práticas. Mas tantas que existem que nós temos afinidade, que se nós nos propusermos a praticar, elas vão trazer todo esse bem-estar. Então você realmente vai estar construindo uma vida que vai lhe propiciar um futuro. Mas vai lhe propiciar um futuro com qualidade. Próximo slide, professor. Esses modelos, a MOA Internacional tem no Japão várias áreas feitas pelos seus próprios voluntários que contribuem e ajudam na elaboração desses jardins, usufruem dessas clínicas integrativas, usufruem de uma alimentação sem agrotóxico, incentivam suas comunidades, incentivam seus familiares a se cuidarem. Vocês não imaginam o que isso impacta na mudança do estilo de vida de um povo como o povo japonês, onde a sociedade é tão competitiva e hierarquizada, muito mais rígida que no Ocidente. Muitas vezes, dentro da cultura oriental, da cultura japonesa, um fracasso, a falta de conquista de algo na vida,
O desespero é tão grande que leva as pessoas ao suicídio. Isso não quer dizer que não tenha aumentado e não tenhamos vivências disso no Ocidente. Mas como amenizar? Como equilibrar esses impactos? É colocando uma balança aonde você procure e abra o espaço para consumir aquilo que vai nutrir o seu bem-estar. Para que nós possamos criar uma sociedade que possa se transformar, ela começa a partir de cada um como indivíduo. E essa influência, junto à sua família, vai influenciar o seu bairro, vai influenciar a sociedade como um todo. Às vezes nós achamos que, como indivíduos, somos insignificantes. Mas, pelo contrário, como indivíduos, temos a força motriz e a capacidade de transformação. Lembre-se, nós vivemos uma sociedade que cada vez mais nós somos vistos por todos. Aquele que está no Facebook e divulga o seu batom, a sua roupa, o seu carro, o seu dinheiro, quantas pessoas, quantos jovens estão sendo influenciados pela postura de ter? E às vezes ter, muitas vezes sem uma base ética ou moral. Por que não podemos fazer essa interferência ou essa influência, não em relação aos que as pessoas irão fazer, mas mostrar que existem opções do bem, positivas, e que vão nutrir a saúde e a felicidade. Próximo slide, professor. As crianças são muito importantes. A começar dos nossos netos, dos nossos filhos. Como criar uma vida onde as crianças se comungam com a natureza? Algum tempo atrás me contaram uma vivência que ocorreu. Uma criança nascida e criada na área urbana, né? Criança de apartamento de 50 metros, foi visitar pela primeira vez um sítio. E quando chegou lá, correu desesperado, com medo das galinhas. Porque ela nunca tinha visto uma galinha. E correu com medo para a mãe. Mãe, que monstro, que bicho é aquele? E a mãe explicou. E ele não aceitava, ele não conseguia entender. Mãe, aquilo é uma galinha, mãe? O que é galinha? E ela falou para a mãe, mãe, a galinha que eu conheço é aquela que vem na bandejinha, que a senhora frita ou cozinha. Isso é a vida moderna que nós estamos vivendo. Fugir com medo de uma galinha e achar que a galinha é um monstro. Então, como uma criança dessa vai ser preparada para a vida futura?
Como ela vai entender a importância da natureza? Como ela vai entender a importância da vida? Como ela vai entender o valor do próprio alimento que chega na mesa dela? Porque alguém produziu, alguém trabalhou. Se a visão de vida e de valores de construção estão bastante limitadas. Como vamos criar jovens, fortes, aptos a transformarem o mundo? No Japão, pós-Segunda Guerra, a maioria dos jovens já haviam morrido e a população japonesa era de idosos, enfermos e deficientes. Pessoas que com a guerra perderam toda a esperança da vida, de um futuro, pois haviam perdido seus próprios filhos e acreditavam na concepção da vida de que os filhos devem enterrar seus pais. Mas foram esses idosos que procuraram alguma esperança num futuro e reconstruíram o Japão pós-Segunda Guerra, que se tornou essa grande potência mundial que é hoje. Hoje você vai em qualquer país do mundo, você come uma culinária japonesa. Você vai em qualquer parte do mundo, você encontra várias práticas culturais do povo japonês que trazem benefício ao ser humano. Nesse período pós-guerra, que encontraram muitas dessas pessoas em Mokichi Okada, a esperança de um mundo melhor. Muitas dessas pessoas adoentadas, através das suas práticas, encontraram melhoras nas suas condições de saúde e tiveram uma vida mais longínqua. E esse Japão que nasce após guerra, nasce a partir de grande sofrimento, onde tem que fazer uma revolução em todos os seus valores históricos, morais e éticos. Hoje nós temos, dentro da sociedade japonesa moderna, século XXI, uma sociedade que tenta equilibrar a tecnologia, a robótica, a ciência, com os valores que respeitam a vida humana, buscando nutrir ações que fortifiquem o caráter, o sentimento e o espírito de seu povo. Cada vez mais no Japão, porque depende do mundo todo para se alimentar, se preocupa com alimentações sadias. Cada vez mais se preocupa com o lazer, o bem-estar, que traga o equilíbrio aos seus sentimentos. Cada vez mais o Japão tenta resgatar a sua essência espiritual, visando criar gerações fortes, que possam ser verdadeiramente felizes, mas cruzando o que tem de melhor da cultura contemporânea, materialista, capitalista, com o que existe de melhor para o deleite do sentimento humano. Por quê? Porque é um povo onde a longevidade e os velhos vivem cada vez mais. O Brasil caminha para isso, né? Hoje, o índice de vida do idoso
Aumentou muito no Brasil. Mas como vamos construir uma condição com que esse idoso tenha uma base de apoio social e financeiro para que tenha uma vida modesta, mas de qualidade? Tudo começa com um trabalho como esse, desenvolvido pelo professor Rodrigo, preocupado em ampliar a visão e os horizontes. Como desenvolver uma economia que a médio e longo prazo priorize o bem-estar do ser humano? Começa com nossas crianças. A gente vê as crianças hoje presas ou no computador, ou no celular. Aquela cultura de sentar e contar uma história, de ler um livro. Isso não é antiquado. Pode ser feito com o computador. Mas enriquecer as crianças do lúdico, do sonho, do amor ao próximo, do amor à família. Não de tanta violência ou cultura do desamor. Próximo, professor. Professor, quando começar a estar concluindo meu tempo, me avise, né? Ok, já está mais ou menos. Já está mais ou menos. Pode preparar a finalização, por favor. Pois não, é. Hoje a MOA desenvolve N atividades, né? A agricultura natural é uma delas. Nós temos um centro muito bonito aqui em São Paulo, na cidade de Mairinque, onde tem a clínica, tem cursos, tem a parte da agricultura natural, os jardins, local que você entra para poder refrescar a sua alma, seu coração e cuidar da sua saúde, se renovando. Esses tipos de locais, seja através da MOA ou outras características, precisam crescer no mundo. Locais que tragam esse deleite. Talvez na sua cidade tenha muita coisa, mas você não tem tempo nem dá atenção a isso para poder usufruir. Mas o que eu gostaria de deixar de legado, e o que eu gostaria de deixar de reflexão para todos nós, é que nós podemos criar uma vida de equilíbrio, buscando coisas simples. A prática do amor é um deles. Cuidado com as nossas crianças, o cuidado com nossos velhos, aprender a escutar, aprender a dar atenção às pessoas, mas, acima de tudo, participar de ações que você possa trabalhar a sua compaixão ao seu ser humano, o seu lado humano. É religioso? Trabalhe a compaixão na sua religião. Ah, não sou religioso, mas sou um homem de bem. Participe de ações sociais que beneficie e ajude o mais carente. Mas, acima de tudo, não esqueça algo muito importante. Cuide de si, cuide de sua família. Ame sua família. Propicie esse crescimento e essa transformação, porque eu tenho certeza que essas ações levará para você curtir um futuro onde a felicidade ela será presente e plena na sua vida. Que você guarde pouco, mas esse pouco ele vai ter um valor e uma força que você jamais imaginaria. Lembre-se, se você não preparar seu coração e seu sentimento, por mais que você tenha, você não vai saber dar vida, você não vai saber cuidar e você vai cair no desperdício e na perda. Tudo começa hoje.
no seu eu do momento. Vamos partir para essa direção. Queria estar agradecendo, peço desculpas pelo prolongamento, mas fica aqui meu sentimento de gratidão em poder estar participando desse trabalho tão bonito realizado pelo professor Rodrigo, por essa entidade de grande valor nacional e pelas pessoas que estão participando e nos assistindo. Sucesso, felicidade e muita luz a todos. Muito obrigado, professor. Bom, eu que agradeço também a quem participou, tá certo? Daqui a pouco, vou colocar lá no grupo, pergunta para vocês aí, tá bom? Mas muito obrigado e até a próxima turma, né, professor Benedito? Agradeço, senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá obrigado, bom? Professor. Boa noite a todos.